sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Qual é a mudança que Deus está fazendo no seu pensamento, na sua vontade, na sua conduta, na sua conversa, na sua busca de vida? É isso aí que é. Então, nós vamos começar agora. Estão preparados? Para nós começarmos mais um passo para nós falarmos de como ouvir Deus. Está valendo isso tudo? Porque vocês todos estão buscando ouvir Deus. Então, é isso que eu vou falar hoje. Vocês estão buscando ouvir Deus, vocês vão ouvir, tá? Nós vamos abrir em Jeremias, capítulo 10. E temos que entender que Deus nos criou para nós ouvirmos a voz dele. Você tem que entender que é para você ouvir Deus. Muitas vezes você ouve, mas você não sintoniza. Você não aprendeu ainda. Então, por isso que você vai exercitar, perceber, dentro de todas as dicas que eu estou dando aqui, com a minha experiência. Então, veja só, no capítulo 10, versículo 23, olha isso, gente. Isso aqui é poderoso. Para ouvir Deus, temos que entender isso. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem o que caminha, o dirigir os seus passos. Aqui nessa versículo, dentro do contexto, Jeremias está falando, profetizando para o povo de Israel, por que eles estavam no cativeiro, ou que eles iriam para o cativeiro, por causa da rebeldia, de não seguir isso aqui, que Deus está falando. Ele está profetizando, vocês querem seguir o seu caminho, você quer dar direção, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer assim, até servir a Deus. A pessoa quer servir do jeito que acha. Então ele está profetizando para esse povo rebelde, que Deus amou, que Deus tirou do Egito, fez aquela maravilha, só ficou com eles 40 anos no deserto, que eram rebeldes mesmo, desobedientes e descrentes, além do que nem confiavam em Deus. Então, ele disse, vocês não, essa geração não vai entrar. Mas eu não vou deixar vocês passarem fome aqui. Só que vocês vão morrer tudo no deserto, por incredulidade. Não tiveram fé para ficar vivos. Então, a próxima geração é que entrou. Quer dizer, dentro de tudo que Deus fez, os anos se passaram, sabe? Esse povo que era para viver na glória de Deus, depois de tudo que já tem história, antecedentes de geração em geração, eles estão aqui no cativeiro, sabe? Foram mesmo levados para o cativeiro por desobediência, por serem independentes de Deus. Entendeu por que a vida chega num pedaço difícil? Porque não tem entendimento de Deus, não busca Deus para conhecê-lo, não se entrega. Você tem o Espírito Santo, tá? É pessoa independente. Ai, Senhor, se Deus quiser, então, mas eu acho que Deus quer assim. Então eu vou em frente, vou fazendo. Decido agora que eu vou fazer isso, vou para lá, que eu vou resolver isso aqui assim, a minha vida é assim que eu vou fazer, e assim, assim. Eu fico só bolando o dia inteiro o que eu vou fazer, em vez de ficar na presença dele, com a palavra. Tá? Um erro, gente, eu anuncio os livros de pessoas que andam com Deus, dando testemunho delas, e às vezes dando alguma dica, é legal você ler isso. Mas não troque esses livros pela Bíblia, faz favor, vai. Você não tem que ficar lendo livro, não. Ah, não, agora eu vou ler livro. Livro porque você tem que ler Bíblia, lê mais. Você tem que estudar. Você tem que estudar a palavra, porque a palavra de Deus é que transforma. Não é livro dos outros. Porque você não quer compromisso com a palavra, é isso aí. Porque o que as pessoas estão escrevendo não é a Bíblia. A Bíblia é Deus falando com você. Ele usou pessoas para escrever a Bíblia, falar o que ele quis. Então, ele usou as pessoas e foi falando e a pessoa foi escrevendo. Você pode ver que não há contradição. Levou-se 1400 anos para escrever isso daqui, cada um numa época, séculos de diferença, e é a mesma fala. É o próprio Deus. Então, para com esse negócio de
ficar lendo o livro? Tá bom, se você já leu bastante a Bíblia, já estudou bastante, sobrou um tempinho, vai ler isso. Mas se você tiver sintonizado, você fala assim, não, eu vou ler a Bíblia, porque é isso aí que eu tenho que fazer, eu preciso mudar de vida. Eu tenho que crescer. É isso que tem que fazer a mudança na sua vida. Porque lendo o livro dos outros não vai mudar a sua vida. Mas se você ler a Bíblia, vai mudar a sua vida. E absorver. Vocês estão acompanhando isso, tá? Então, não é para homem nenhum, ninguém de nós, guiar os próprios passos. Ah, vou fazer isso. Ah, vou fazer aquilo. É tudo invenção da cabeça, porque está acostumado. Não está acostumado a ser guiado por Deus. Não está acostumado, porque não ouve Deus, não sabe distinguir o canal. Você não exercitou isso. Você tem que exercitar. Você tem que exercitar ouvir Deus. Ué, então, o David mesmo falou, o Espírito Santo me ensinou, ora bastante em línguas, alto, com o olho fechado, fica orando. Depois você para. Você vai observar que as línguas continuam. Então, é ali que eu falo no seu idioma. É um outro canal, não é mente? Então, você tem que ter bastante a Bíblia para você ouvir Deus. Tá bom, vai ouvindo, praticando. Se você errar, o começo erra mesmo. Mas, fala assim, ai, Deus falou, Deus mandou e não era. Daí você vai ver que não era. Mas tudo bem, você vai indo para você se corrigir e sintonizar onde que Deus fala. E você vai percebendo que o Espírito Santo fica falando e dando direção para você para facilitar a sua vida. Você não acha isso o máximo? Tipo, faz isso agora. Não, não é uma ideia sua, foi ele. É diferente da sua ideia, porque tudo que ele fala está na palavra. O seu proceder. Ele não está falando o versículo em si. O que ele manda você fazer está de acordo com a Bíblia. Agora, você não lê Bíblia, você não medita, você não fica estudando, você nem sabe aonde que ele está falando isso. Porque tudo tem a ver, a Bíblia fala com a nossa conduta e o nosso coração. Quando o Espírito Santo está falando você fazer isso e aquilo, é de acordo com o que Deus fala da conduta do nosso coração. Então, está batendo? É isso que Deus... Então, é isso, é Ele que está falando. Então, você tem que se afinar, está valendo? Então, vai usar seu tempo para andar com Deus. Se você quer mudança de vida. Senão vai ser essa bagunça a vida inteira. Não vai ter, porque você quer guiar os seus passos e ele disse que não. Porque, gente, ninguém é esperto o suficiente para guiar a própria vida e resolver mesmo. Você já viu isso? Beleza. Não, porque Deus acabou de falar isso aqui que não. Provérbios 3:5, veja aí. Eu vou falar um monte de versículos, hein? Vocês seguram firme aí. Ele diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio conhecimento, entendimento, com a tua cabeça. Não fica andando com a sua cabeça. Ai, Deus falou. Pode ser que tenha as palavras, mas pode ser que não. Então, se você tem a palavra dentro de você, o que ele falou bate com a Bíblia, com o solo do coração. Por isso que Jesus falou, quem não entende a parábola da semeadura, não entende parábola nenhuma que eu estou ensinando aqui. Porque eu estou ensinando que jeito que é o reino de Deus, como que você anda lá, como que você recebe, como que você fica livre da carne, etc. Vocês estão acompanhando? Eu não preciso de imagem para saber que Deus falou comigo, né? Agora eu vou tacar um Jesus maravilhoso ali e vou ficar olhando para ele. Olha, se eu começar a falar, Jesus fala comigo, é capaz daquela imagem começar a falar, é o diabo. Então, gente, não é por aí, porque é isso que o diabo faz. Ele quer que você fique idolatrando coisas. Você toma cuidado, você não precisa disso, você tem o seu espírito onde Deus fala. É isso que ele está mostrando aqui, tá? Então, o que ele está dizendo aqui, que é para deixar Deus guiar a nossa vida e não nós guiarmos a nossa vida. É isso que ele está falando no versículo 5, tá? Porque todas as decisões certas vêm de Deus. Se foi certo o que você fez, foi de Deus. Se foi, não, você inventou. O que vale é o amor de Deus no seu coração, porque ele é mais que qualquer etiqueta, ele é mais do que qualquer coisa que existe. Porque esse amor de Deus respeita, ama. Não vai destruir a vida dos outros. Tá valendo? Então, precisa orar. Porque se Deus falar, você cala a boca, você está ofendendo, você está fazendo coisa que você não deve. Então, foi Deus mesmo, claro que foi. Você está entendendo que está dentro da palavra? É isso que eu quero dizer. Está valendo? Se você não tem comunhão com a palavra, você nem vai saber que é Deus. Aquilo você vai passar pela tua cabeça e vai embora.
Se você não se afunda na palavra de Deus, você não ouve Deus, Ele está falando, mas você não ouve. Você acha que não é Ele. Mas Ele não vai falar para você, está escrito lá em João capítulo X, em Mateus, versículo tal, que você tem que amar, que você tem que ter misericórdia, senão Deus teu Pai não vai ter. Ele não vai falar isso para você. Agora, o povo que não ouve Deus, Deus falou, blá, 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 versículo X e tal. Vocês sabem, né? Está cheio disso. Deus falou, Deus falou, Deus falou, e fica citando versículo. Não tem nada a ver. Isso é religião pura. Quer mostrar que é religioso. Cala a boca, não precisa falar nada. Se Deus falou, você anda nisso, nem precisa falar. Nem precisa falar. Porque você está obedecendo, a luz está aí. Você não está tropeçando. Está valendo como que é, gente? É maravilhoso. Deus é completo, tá? Então, foi o que eu falei de Salomão, dessa sabedoria que ele adquiriu, porque ele não queria guiar a vida dele com a cabeça dele, mesmo porque era criança, mas podia também inventar e pôr algum lá para ficar falando para ele que jeito que ele ia governar e ser um horror. Sendo que Deus é que governava ou dirigia os reis, assim que era. Que eles queriam um rei, ele falou assim, eu que estou guiando vocês. Mas vocês querem um rei para ser igual às outras nações? É, nós queremos. Então, mas eu vou guiar vocês assim mesmo. Vocês vão poder ter rei, tá bom. Mas alguns obedeceram, muito poucos. O resto, todos bagunçaram, foram para a idolatria, destruíram tudo. E é isso aí que está acontecendo nesse cativeiro aí que Jeremias veio falar, tá? Então, Deus tem que ser, quando eu digo assim, que Jesus tem que estar vivendo a vida dele em nós, que é isso que ele fala lá em João, as atitudes nossas são atitudes de Deus, porque você ouve Deus. É diferente, gente. É isso que vai fazer a diferença agora no fim, hein? Porque Jesus está para vir mesmo. A gente não sabe quando. Sabemos quantos anos. Mas eu creio que na nossa geração ainda nós vamos estar por aqui. Porque está muito próxima a vinda dele. Mas é o que vai nos fortalecer, nos amparar, nos sustentar para a vinda dele. Então, você tem que ouvir Deus. As atitudes dele são através da nossa vida. O que nós fazemos são atitudes de Deus. Por isso que você tem que estudar a palavra, para ele poder guiar o seu caminho, para você fazer o que Deus diz. Eu me entrego a Deus, e às vezes eu fico confusa, mas porque eu que cozinho, o que eu vou fazer, eu não sei. Ué, ele quer se envolver em tudo na sua vida, isso faz parte da minha vida. Mas eu não sei o que eu vou fazer. Ele me ilumina. Nossa, eu esqueci, faz tempo que eu não faço isso. É ele. E assim vai. Ele quer se envolver com você. E você com ele. Para tirar as suas dificuldades. Tirar o peso da sua vida. Ele vai te dar ideias. E ele vem com os favores. Se ele guia o seu caminho. Então você tem que mudar, passar tempo com Deus. Vai estudar. Eu gostei do que a Sirlene... Sirlene, vem cá um pouco. Fica aqui perto de mim, dá para você falar aqui. A Sirlene, a Marici chamou a Sirlene. Aqui, ó, pessoal. Pessoal de casa, essa é a amada Sirlene, muito simpática, minha amiga. Viu? Vocês têm que vir aqui para conhecê-la, porque ela adora servir os outros. É porque ela ainda está meio que assim, mas a hora que Deus pegar ela para servir, vai ser uma glória no reino. Então, a Marici falou, Sirlene, nós estamos precisando fazer um levantamento aqui dos ensinos da Ana Maria, para a gente catalogar, eu acho que é uma coisa assim, né? Quando for usar, nós já sabemos, esse título, tá, esse ensino, tá, alguns versículos. Você não quer fazer isso, mas foi Deus que mandou ela fazer, porque ela precisava estudar a palavra e não estava sabendo, né? Um dia ela pegava o primeiro, outro dia pegava, estava um rolo só a vida. Mas eu falei, não, ela está lá, Deus, eu quero. Porque assim, você quer? Então, o Marici manda ela fazer isso. Deus, e ela está fazendo. E eu gostei do que ela falou, porque agora ela tem uma obrigação. Porque ela precisava que alguém desse. Você não precisa, mas ela precisava. Então, com isso, ela se submeteu a tal ponto que ela tem que entregar o serviço dia X. Né? Ainda é assim, ó, pam, 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 como é que é? Tá. Então, ela fica firme lá, porque ela é obediente, a danada. Ela é obediente, ela tem um coração muito bom. Só precisa ser lapidado, assim
como eu, como todos, né? Precisa ser um coração lapidado. Então, ela ficou lá fazendo isso, e ela fica escutando aquilo, anota, e não sei o que, depois, bom, o assunto desse é isso, e tal, mas ela está estudando isso, e tal. O que aconteceu? Você começou a se ver. Exatamente. Exatamente o que a pastora falou, e eu até falei isso no café ontem, eu estava pedindo muito para o Senhor, mas como que é esse negócio de estudar tanto, eu quero tanto, e passava dias e mais dias, e eu via que sempre a pastora falando sobre estudar os ensinos, eu até falei para o João, como isso é verdade, estudar os ensinos, e o Senhor começou a falar comigo ao ponto, eu ficar chorando assim na mesa. Falei, sou eu isso daqui, meu Deus, como que eu faço isso? Tanto é que a semana passada eu fiquei tão assim com o Senhor, envolvida naquela Bíblia, naquele ensino, que eu até falei, Maricê, eu preciso falar com você, porque eu queria tanto sair daquilo. Eu falei, meu Deus, além de eu estava achando que todo mundo estava me vendo, eu estava tão assim desesperada, eu falei, Senhor, eu sou isso. E dentro de tudo isso, o terreno, o Senhor falou muito, você não vai ser nada se você continuar nesse terreno. E eu falei, Senhor, eu não quero mais ficar nesse terreno. Eu até falar com a pastora, será que dá pra gente sair de terrenos? Porque eu achei que eu ia ficar Vamos comprar outro. Eu falei, eu sou esse terreno, porque eu me vi, ele começou a classificar a pessoa que eu era. E assim, muito profundo o que ele falou, que a gente fica até envergonhada, mas eu louvo a Deus. Então, amém. Obrigada, viu, meu amor? Deus que abençoe você. Então, pessoal de casa, é isso. Por acaso você vai precisar que agora a gente põe um professor aí para você. O professor é o Espírito Santo. Eu estou falando. Quando eu cheguei lá na igreja do pastor Dave, ele falou assim, olha, eu vou mandar falar com o escritório para mandar todos os meus ensinos para você, mensal. Gente, era 2 pacotes desse tamanho que chegava em casa, de fitas, né, fitas. Aí, ele falou, você ouve, abre a Bíblia, pega um caderno e anota o que você achar. Gente, aí o que eu fiz? Ele falava, eu estava ouvindo em inglês, eu falei, acho que é melhor eu pôr no português, porque é uma coisa que eu tenho que entender. Eu sei o que ele está falando, o que ele está falando lá, mas eu tinha que absorver muito, então eu achei que a minha língua ia ficar melhor. Então eu punha os versículos e escrevia lá aquilo que ele estava falando, daquilo. Todo dia eu tinha esse trabalho. Depois eu ia de novo, e agora é isso, e foi isso aí. Então é isso aí, gente. Até hoje eu ouço, até hoje eu vivo isso, eu não largo. É uma coisa que é eterna. Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos. Não é para largar. As pessoas acabam virando religiosas, porque, eu já sei, sabe? E daí? Você não vive? Não adianta. Então, isso fez um benefício tremendo para a vida dela, porque agora ela está na presença de Deus, fazendo aquilo a tal ponto, porque ela clamou, eu não sei. Então, é assim que você tinha que fazer. Então, pronto, agora ela está anotando, ela está ouvindo com atenção, olhando na Bíblia. É isso que eu falei sempre. Senta lá na sua mesa, onde você quiser, e você abre a Bíblia, fica ouvindo, se precisar, volta. Ora em língua, Deus está falando com você. É aí que vem a mudança. Então ela disse, eu chorei, eu fiquei envergonhada, e agora? Onde ela falou assim, a pastora está vendo todos os meus pecados, eu não sou Deus, se preocupe. E mesmo que eu vejo, se Deus mostrar alguma coisa, é para eu orar, não para destruir vidas. Então não é o caso. Porque quando a luz de Deus vem para nós, nós ficamos envergonhados, que é o que está escrito em Romanos. Nós ficamos avermelhados de vergonha, ruborizados, como ele diz, porque a luz de Deus faz isso. Para que o Espírito Santo faz isso? Para eu me arrepender, porque eu só me arrependo com a unção do Espírito Santo. Porque o arrependimento carnal da cabeça, amanhã eu nunca mudo, eu sou a mesma pessoa. Então é isso, quando você estuda a Bíblia, você começa a arrepender, eu não quero, pelo amor. Não, Deus, misericórdia, que bom que o Senhor tem misericórdia de mim, eu agradeço, porque isso é que eu não vou ser mais, eu não quero. Por isso que orar em línguas é importante. Então, pessoal de casa, é isso que vocês têm que fazer, sabe? Agora, você acha, pessoal que está trabalhando aqui no ministério, o que trabalhando com o quê? Mexendo com palavra. Com isso que eu estou trazendo aqui, mas não se aprofunda, não fica sozinho nesse tempo. Você fica produzindo alguma coisa para alguém, não para você. Toma cuidado, tá? Você tem que produzir para você. Porque o que eu trago aqui são coisas que eu produzo para mim. Então, eu estou partilhando. É isso que tem que acontecer. Não é uma coisa que eu estou falando que eu não viva. Porque se eu não vivesse, eu não conseguiria dar detalhes.
Quem vive dá detalhes de como funciona. Tá certo? Então, Deus quer mostrar o que é certo para você ir. Ela clamou tanto, falou, não, eu sei que jeito, porque cada um é de um jeito, você não é igual a ela, nem eu sou igual a você, nós somos diferentes. Por isso que Deus trata individualmente. Você é uma pessoa individual para Deus. O jeito que você precisar é o jeito que Ele vai lidar com você. Não é o jeito que Ele lida comigo, porque eu preciso desse jeito, do meu, ela do dela. E assim que é. Por isso que você tem que ter intimidade, porque Ele virá para atender às suas necessidades, para corrigir, para ampliar o seu caminho. Então, vamos voltar em Jeremias, eu vou muitas vezes para esse Jeremias aqui. 29 agora, vamos lá de novo. Então, versículo 11. Deus, ô fulano, ele vai falar para cada um aqui, você pode pôr seu nome. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Os meus pensamentos são de paz, e não de dor, de ódio, de destruição, de mal, para vos dar o fim que desejais. É de paz porque eu vou te dar um fim que você deseja. Você quer coisa boa, é isso que eu vou te dar. O que é bom, que é de Deus, não do mundo, que supera. Aí, então, no 12. Então me invocareis, passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei. Aqui estão os passos para ouvir Deus. Depois no 13, mas olha, tem essa exigência. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes, pode grifar aí bem grande em vermelhão, de todo o vosso coração. Se você não buscar Deus com todo o seu coração, você não vai ouvi-lo. Ela foi buscar. Por isso que eu falei, ela tem um coração simples, a Sirlene. Mas ela não estava sabendo como que ia ser. Tanto que Deus falou, escuta, teu terreno está um lixo, cara. E ela, ai, Senhor, então. Então, mas como que eu vou buscar o terreno? Agora ele já está deixando claro. Ela ouviu Deus falar com ela. É isso que você tem que fazer quando você vai orar. Não é ficar orando, olhando para o outro, olhando para o outro. Vai orar para você. Você que precisa de você, de ser com Deus. Agora, você precisa querer, porque Deus não forçou, Ele nunca te forçou, né, Silene? Não, Ele não pôs uma corda no teu pescoço, igual cachorro, vai puxar. Não fez isso não. Ele vem, é que nem a onda do mar. Ele vem, depois ele volta. Vê se dá retorno. Ele vem, depois ele volta. Você, por isso que ele disse aqui, que tem que buscar de todo o coração. Ele é gentil. Como eu disse, ele tem que ser convidado. Senhor, vem, entra na minha vida. Eu preciso, o Espírito Santo é tão maravilhoso que ele sabe se a gente está falando de coração. Se você falar de coração, eu preciso, eu quero, mas eu quero isso aí que o Senhor está falando, eu não tenho condição, eu não sei. Ele vai dar um jeito, que nem fez com essa aí. Ela ficou lá chorando. Peraí, eu vou te dar, então eu vou te dar um serviço. Você vai achar que é serviço, porque você quer me obedecer? Então aí pronto, eu vou resolver a sua vida. Então, Deus é assim. Agora você tem que se manifestar, porque Ele não vai te forçar. Ele está agora, o que você ora lá para Ele? Deus, eu quero, e sai correndo? Não é também. Eu estou aqui, o que eu vou fazer com isso agora? Gente, porque se você não ler, o ensino é para quê? Para ensinar, para você ir buscar mais. Aquilo é só uma pista, isso que eu estou trazendo, para você se afundar. Por isso que precisa do instrutor, do tal do coach, que é a última moda. Mas esse coach não cobra nada, gente. Esse coach é o especialista mesmo. Esse leva para o caminho certo. Porque está cheio de coach banana por aí, que não tem nada a ver, deixa para lá. Mas não, o nosso Espírito Santo é o coach verdadeiro. Ele vai te levar para as águas profundas, mostrar onde Deus quer te levar. E ele vai cativando você, para você, igual criança, para você ir se soltando, tendo fé, confiança que ele vai fazer, e você vai esquecendo de você e dos seus planos. Mas tem que ser de todo o coração, tá? Senão não ouve. Eu estou buscando o que o senhor quer, vai todo dia. Esperei com confiança e ele veio. O senhor vem, o senhor vai, eu vou te ouvir, eu vou te ouvir. E é no silêncio que o senhor fala, eu me aquieto. Você diz, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Você é Deus, eu estou esperando, você vai se comunicar comigo. Você vai, eu sei que o senhor vai. E vai adorando, e vai fazendo tudo.
Mas tem que ser de coração. É assim, eu vou de coração para Deus, sempre foi. Você tem que ter esse coração, meu amigo. Não é ficar querendo inventar. Se você não tiver isso, você não vai ter de Deus a solução para a sua vida. A solução é a palavra, é andar com Ele. Está me acompanhando? Mas a solução do religioso é o quê? Sei lá, ir pregar, ter povo para manipular, ou sei lá, ter coisas do mundo, ter império, ter, sabe o quê? Confete dos outros em cima, querer glória. É só besteira. Vai afundar. Não tem direção de Deus. Não é o caso. Eu não estou trazendo isso aqui. Porque Deus não me chamou para isso. Está valendo? Então, não é assim que vai ouvir Deus. Tem que ser de todo o coração. Eu dei meu exemplo. Agora, Mateus 7, veja lá. Nós vamos ver, agora olha aqui. Isso aqui é isso que tem que entrar no seu coração. Versículo 7. Pedi, Jesus falou, e dar-se-vos-á. Ele falou com propriedade isso. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-vos-á. Ele falou para mim, você está orando tudo errado a Bíblia. Ele falou isso para mim, cara. Você já imaginou? Porque toda manhã eu pegava aquele calendário litúrgico da Igreja Católica, porque lá na celebração da missa é todo dia, né? Então, cada dia é uma liturgia para formar o ano inteiro, né, da ressurreição, vinda de Jesus e tudo mais, e a salvação. Então é isso aí. Mas eles vão usando um pouquinho do Antigo Testamento, uma leitura, depois Salmos e depois o Novo Testamento. Chega uma hora que fica mais em Salmos e Evangelho e uma carta. Vai chegando assim. E chegou uma hora, antes de eu começar a minha leitura, eu sentada lá de olho fechado, eu já começava a falar aquelas coisas de Deus e também de arrependimento ou da glória dele. Quando eu ia ler, era tudo aquilo. Já estava nesse ponto, de tanto ler aquilo. Aí, mas Deus falou, você vai ler o Evangelho de Marcos. Eu ficava lendo Evangelho de Marcos, muito. Essa da tempestade, então, eu lia direto aqueles versículos, do capítulo 4 de Marcos, da tempestade, e ele lá junta aquela coisa gloriosa. Aí Deus falou, olha, mas você está lendo errado. Um dia ele falou para mim, você está lendo errado, você está passeando na Bíblia, você não sabe nada, não é por aí que você vai ter a fé que você precisa ter para eu fazer o que eu quero na sua vida. Levantei e falei, é? Então, está escrito aqui, buscai e achareis, procurai, não, buscai, como é que ele falou aqui? Pedis e se dará, buscai e achareis, bater a porta e se abrirá. Então, eu busco, eu procuro e eu bato, e o Senhor vai abrir essa porta, o Senhor vai mandar uma pessoa para me ensinar. Nem se for do outro lado do continente, o Senhor vai me mandar uma pessoa para me ensinar essa palavra que eu quero. É assim que você tem que ser com Deus. Senão você não vai ter nada, porque como eu disse, Ele é gentil. Ele não se intromete, Ele não vai se enfiando na tua vida, Ele vai te dar na proporção que você o busca. É assim que é. O que você tem é proporcional à sua busca. Então, você tem que desejar, buscar, 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 focalizar esse Deus, porque é aí que você vai ouvir Deus. Mas você tem que ficar buscando. Você viu que jeito que é? Estou dando meu exemplo. Por isso que eu ouço Deus, eu sei o que Ele quer. Mas depois eu vou falar mais como que é esse jeito mais de falar. Porque às vezes você quer só ficar ouvindo voz e nem sempre por aí. É uma liderança dentro da vontade dele em você. É diferente. Por isso que você tem que estar bem sintonizado na palavra. Tá? Então, olha, o que tem que ser maior de tudo, o desejo no seu coração de buscar Deus. Só que o nosso espírito, que é de lá que vem a voz, que a maior parte do tempo é o nosso espírito que fala conosco, porque é onde Deus habita. Ele é a natureza de Deus, é o nosso espírito. É igual Jesus o nosso espírito. Por isso que nós vamos poder ir para o céu, ficar morar com Ele. Tá? Então, a alma ela tem que ser transformada, porque o corpo, esse aqui, vai virar pó de onde ele veio. Mas Ele vai nos dar um corpo glorioso, que Ele vai ressuscitar esse corpo depois. É outra história. Bom, mas Deus fala no coração, é no seu espírito. Ele fica falando com você. Por isso que eu já trouxe o ensino aqui da consciência.
A consciência é o próprio Espírito nascido de novo, que sabe toda a lei, certo e errado. Então, ele mesmo fala com você, o teu próprio Espírito. Mas é do Espírito Santo, na verdade. Porque somos um. Está valendo? Aonde você vai entender. Porque se você não tem a palavra de Deus, você não entende que é ele. É coisa espiritual isso. Não é coisa de doido, não. É coisa de doido para quem está no mundo. Porque ele não vai falar na tua cabeça. Que nem você fica aí sem parar, esse bombardeio. Não é isso. É um desejo de Deus, é uma fala de Deus. Ai, mas eu quero muito ler mais a Bíblia. Ele está falando com você. Tá? Então, vamos agora 2 Timóteo, capítulo 3. E daí nós vamos, então, saber qual é o plano de Deus para nossas vidas. É dessa maneira que você vai saber qual é o plano de Deus, porque Ele está guiando você. É o máximo isso, gente. Então, versículo 12, 2 Timóteo 3, olha só. Veja isso, diz assim: ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É óbvio que quem está servindo a Deus é perseguido, mas esse não é o motivo da pessoa não ouvir Deus. Está perseguido porque não ouve Deus. Não. Aqui já diz que servir Deus você vai ser perseguido. Tá? Então, e ninguém quer ser perseguido ou quer caos na vida, obviamente. Mas isso é uma coisa que acontece. A perseguição vem dentro de casa, a perseguição vem na igreja, a perseguição vem, sei lá, de toda parte, para ver se nos para, porque esse é golpe do diabo também. A perseguição para roubar a palavra de Deus, tá? Agora, quem não quer seguir a vontade de Deus, eu não, que não vou ficar me sujeitando à perseguição. Vou ficar na minha, eu não vou me expor. Tem gente que faz isso. Claro, você está na carne, você só se expõe para o diabo, que não sabe, né? Mas não quer se expor na luz, dentro das trevas. E daí que vem a perseguição? Deus vai estar sempre junto. Isso faz parte, tá? Então, a primeira coisa para ouvir Deus tem que sossegar aqui dentro. Mas eu vou sossegar se eu buscar de todo o coração, certo? A segunda coisa, precisa ter um certo conhecimento de Deus, senão você não ouve Deus. Você ouve a tua cabeça, aí é que está o engano no corpo de Cristo. A pessoa, o conhecimento que ela tem é intelectual, não é espiritual. Porque só ficou lendo, aqui está só aqui, não produz efeito, não cuidou do coração. Então, não tem o conhecimento de Deus, então não ouve. Vamos ver isso? Nós vamos ver isso, 2 Pedro, capítulo 1. Porque é aí que Deus, se você tiver o conhecimento de Deus, que é o segundo passo, Deus vai te guiar igual o GPS. Você liga lá o GPS e vê onde você quer. Mesmo que dá uma errada no GPS, ele corrige. Recalculando a rota. Recalculando a rota. Ele é chata demais. Mas é isso aí, ele vai recalculando a nossa rota. Não é aí, você está errado, para com isso agora. Às vezes não recalcula na hora, porque somos teimosos, desobedientes e falhos. E ele vem recalculando a rota. Até que, eu tenho que vir para cá. Espírito Santo. Por isso que ele tem que estar livre aí na sua vida. Para ele fazer isso. Para ele guiar você. Quando eu errar a rota, o caminho, que eu estou fazendo coisa errada, estou trombando com a minha vida, fazendo coisa errada que eu não devo, ele vem recalcular, ele vai me chamar a atenção, mostrando a palavra, falando a palavra de Deus para mim. Então, 2 Pedro, capítulo 1, nós vamos ver o versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno, grifa aí vermelho, bem grande, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a pessoa quer paz na vida porque está uma confusão, não aguento mais, preciso arrumar minha vida, eu preciso de paz, está uma super confusão e não sabe obter paz, não tem paz. E nem vai ter, porque como eu disse, você não vai ter paz orando. Ai, Deus, dá paz para minha família, dá paz para o meu casamento, dá paz para as minhas finanças, dá paz. Ele não vai dar coisa nenhuma. Porque a paz vem do coração, né? De uma oração feita pela boca. Então, é outro jeito errado de orar.
Que está cheia a igreja orando essas coiseiras aí, e o povo entra e sai, está do mesmo jeito. A pessoa não sabe que para ter paz precisa ter conhecimento da palavra de Deus. E é por isso que não tem direção na vida, porque não ouve. Então, para tudo, Deus tem que estar envolvido na sua vida. Está valendo? Então, é isso daí. Que ele está falando aqui de paz. Sem conhecimento, não tem paz. Vamos voltar lá para... Ó, vocês deixam o dedinho aqui, que nós vamos voltar algumas vezes aqui. Então, Isaías 26, versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito, que é pensamento, é firme, porque ele confia em ti. Aqui, novamente, ele está relacionando a paz com o conhecimento. Porque se o meu pensamento espiritual, né, está ligado a Deus, eu tenho paz. É isso que ele está falando. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz quem está com a mente na palavra. O que pensa é da palavra, que a palavra guia. Porque confia em ti. Então, você tem que ter a sua mente ligada nas coisas de Deus. Por isso que você tem que ler Bíblia, você tem que estudar mais. Você está cuidando do seu terreno, cara. O terreno é seu, né? Você não vai poder comprar outro. Nem adquirir outro, é isso aí. Ou é mau ou é bom. Então, você está cuidando do seu terreno, arando, tirando tudo que não presta. E aí você tem paz, você começa a ter paz. E controle na vida. Você sabe dar freio para a sua carne, porque o Espírito Santo está aí. É o máximo. Isso aí é o máximo, tá? Então, quem tem paz é porque conhece Deus. A paz de Jesus, quem tem é porque conhece. Anda com Ele, fica na presença dEle. Você fica na presença dEle, você recebe o que Ele é, o que Ele tem. Como eu disse, foi tão bom eu andar com o pastor David, era uma delícia. Era assim uma coisa, você sentia aquela unção, aquilo era uma coisa muito boa. Os dias que a gente passava junto aqui com todos os afazeres, era uma coisa muito boa. Mas Jesus falou para mim, você quer usar a unção de uma outra pessoa? Porque não é sua. Você tem que ter isso permanente. Eu sou a unção. Fica comigo. Então, é isso aí que você tem que ter. E essa unção, que é o próprio Jesus vivendo em você e o Espírito Santo, depois de estar bem estruturado aqui, começa a sair de você e trazer as bênçãos para dentro da tua casa, da tua família, dos teus negócios, no seu chamado. É isso aí. Veja Romanos 8, versículo 6, ele diz, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Quem anda no Espírito tem a vida e tem a paz. Você tem a vida de Jesus operando no seu coração, você tem paz. Se você está na carne, é morte. É desastre, não está bom, tá? Porque não pensa de acordo com a palavra. Pensa só tudo que fica falando, bobeira o dia inteiro. Mas é porque se alimenta dessas coisas, em vez de se alimentar da palavra. Se alimenta de vozes externas, em vez de se alimentar da palavra. Só fica escutando bobagem. Veja isso agora. Depois nós vamos voltar aqui de novo. João 6,63, ele diz assim, olha isso, Jesus. O Espírito é o que vivifica, dá vida, é isso aí, vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, para eu ter paz, eu tenho que pensar no que a palavra de Deus diz. Em vez de ficar pensando bobeira o dia inteiro, que não tem nada a ver. Por isso que a meditação transforma a vida. Mas você não medita se você não fica com ela, estudando, falando, tá? Então, se você conhece a palavra, você pensa na palavra, você vai saber qual é a opinião de Deus sobre esta situação. Que demais! Amém. Então, Romanos 8. Vamos voltando, mais uma vez. Olha isso aqui, gente. Isso aqui agora é maravilhoso. Mas nós vamos ver agora o versículo 7, o de baixo, tá?
Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Os seus pensamentos carnais não se submetem a Deus, só produz morte. Esses pensamentos que estão na sua cabeça, que não vêm da palavra, produz morte, desobediência. Ele chama isso de carne, alma. Ele chama isso de carne, isso é desobediência, tá? Então, ficar pedindo paz, me dá paz, e vivendo uma vida contrária completamente da palavra de Deus. É preciso ter a mente voltada, espiritual, para a paz. A sua mente espiritual, ela tem paz. Então, você tem que viver com a mente espiritual, não com a mente carnal. Vocês precisam conhecer esse Deus. Fica lá, eu vivo minha vida com Ele. Eu me entrego a Ele. E eu criei as minhas filhas, trabalhando, fazendo as coisas, e todo o resto do tempo com Ele. Quando eu fui para os Estados Unidos, e as vezes que eu trouxe o pastor David aqui, foram 12 anos, não fui passear com o Fernando em nenhum lugar de férias. Eu só ia atrás de buscar Deus, e ele teve a paciência de esperar, não reclamou. Então é assim, se você está envolvido com Deus, seriamente, Ele toma conta de tudo. Ele põe a mão, ele age, o diabo não vai acabar. Embora dificuldades direto. Mas você está firme com Ele, você é sustentado por Ele, você vence. Está valendo, gente? É outra coisa, tá? Então, sem conhecimento não tem paz. Porque você precisa de paz para ouvir Deus. Entendeu por que eu estou falando isso? Porque se você está dentro da tua cabeça, você não vai ouvir Deus. Você está atribulado. A paz é um sossego. É um silêncio. Aquietai-vos e saber. Você não para de pensar, porque a mente... Mas pensa na coisa de Deus, palavra. Você não tem palavra suficiente para você ficar pensando nela. Então, 2 Pedro agora. De novo, 2 Pedro. E nós vamos encerrar. Versículo 4 agora. Mas escuta, vamos ler o 3 e o 4 para encerrar. 3. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas, visto de acordo com o divino poder de Deus, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, através da vida e da piedade, que a piedade é uma vida santa com Deus, Ele nos dá tudo. Uma vida com Deus, é isso aí. Inclui tudo, gente, inclui cura física, inclui dinheiro, inclui relacionamento familiar, casamento, tudo, ministério, isso tudo é tudo, não exclui nada. Então, gente, com o conhecimento nós temos a paz e entra isso tudo, relacionamentos, etc. O versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Então, esse conhecimento de Deus vem com a palavra, né? Para nós podermos ouvir a voz de Deus, para nós termos tudo isso aqui. E ele vai dar exemplos na Bíblia de como ele fala conosco. Um dos exemplos a gente vê lá em Atos, quando Saulo é convertido, entra em Damasco, e ele fala com Ananias, um crente. Né? E ele fala, você vai na casa tal, na rua tal, você vai naquela pessoa e você vai profetizar isso, aquilo, outro. Ele falou dessa maneira, esse é um jeito que ele fala. Ele dá a direção, o lugar, o endereço, o nome da pessoa. Ele dá uma palavra de conhecimento para aquilo que ele quer fazer ou atingir pessoas. Então, esse é um jeito que ele fala com uma palavra dessa daí, tá? Então,
nós vimos esses jeitos que nós temos que, primeira coisa, querer de todo o coração. Segunda coisa, nós temos que buscar de todo o coração. Mas tem que ser uma vontade maior do que tudo na sua vida que você quer esse Deus. Se você não tem, vai orando, pedindo para o Espírito Santo te dar, porque Ele dá, tá? E depois, aquietar o coração. Terceira coisa. Isso é importante. Esses 3 passos. Né? E o passo importante, então, desse aquietar, silenciar o coração, para você poder sintonizar essa voz, para você ouvir. Só que nós vivemos um mundo muito agitado, todo mundo tem ocupação, cada dia aumenta mais, e tudo, e vamos excluindo a prioridade que é Deus. Então, precisa tomar cuidado com isso. As pessoas estão muito cheias de compromissos. Muito, muito, muito. Cada dia um a mais. Você tem que parar um pouco. Você faz o essencial, o que é necessário, o resto do seu tempo tem que ser com Deus. Para que você possa, então, silenciar e ter esse Deus, tá? E é preciso ter esse tempo. É um bom tempo, não é 15 minutos. 15 minutos você não conhece ninguém. Não. 15 minutos você nem sabe quem é a pessoa. Então, 15 minutos não dá para você sintonizar Deus, se entregar, porque leva um tempo. Porque você viu que você é touro bravo. Chega lá, nós estamos assim, ó. Então, até aqui, tá? Vai. Depois, você tem que ficar lá para receber instrução, para receber cura, para você se envolver com Ele, passar tempo com a palavra, tá? Então, por isso que para muitas pessoas fica difícil separar tudo que elas têm dentro dela para poder ir para Deus. Mas, de qualquer modo, tem que começar para você conseguir chegar lá. Então, é isso que Deus está trazendo aqui, né, para que todos possam ouvi-lo, porque Ele está, sim, de vontade de falar com você, de se comunicar com você, para te dar coisas, para curar, para abençoar. Então, vem para Ele, entrega a Ele e você vai ser abençoado. Em nome de Jesus, amém? Valeu, queridos.